Oi, gente, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à recepção dos estudantes. Meu nome é Marcela Meireles, eu faço parte do grupo PET Estratégias desde 2018 e eu sou estudante de fisioterapia do 10º período. O intuito dessa recepção é mostrarmos um pouco da nossa instituição, alguns órgãos que dão suporte e auxiliam durante a graduação e algumas ferramentas que nós utilizamos no nosso meio acadêmico. Para provar a sua participação e presença durante todo o evento, teremos disponibilizado um formulário online com o link aqui na descrição do vídeo, que para o seu preenchimento será necessária a utilização da palavra-chave que será dita no decorrer da recepção. Para dar início à nossa recepção dos estudantes, teremos a participação da petiana Janaína Ferraz, interpretando o poema Raiz de Baobá, ou Molu, de Robson de Brito. Sacuda. Sacuda o planeta ao seu suave ninar, Pai. Expelindo do ventre de gleba as chagas. No cadenciado giro coreográfico da terra, essa ancestral eterna rotação do sem fim. Pipocando a morte, deburo da vida. Eu sou criança, menino, sábio, avô. Me conduz descalço neste caminho, trilha cósmica da sagrada palha. Me revele seu reino, que trança firme, amor e dor, em terra da calunga. Velho, eu temo sim, endurecer coração, no silêncio do meu eu, sem louvar meu atotô, Obaluaí. Poema Raiz de Baobá, ou Molu, por Robson de Brito. Intérprete, Janaíne Ferraz. Agora, teremos a participação da professora Flaviana Tavares, tutora do PET Estratégias, que irá explicar um pouquinho para vocês o que é o grupo PET Estratégias. Olá! Fui convidado para falar para você um pouco sobre o programa de educação tutorial. Vou compartilhar com você alguns slides que preparei. Intitulei essa apresentação como Programa de Educação Tutorial, Trajetória, Atualidade e Desafios. Eu sou a professora Flaviana Tavares, sou tutora do grupo PET Estratégias para Diminuir a Retenção e a Evasão. Atuo na UFVJM, no campus JK, em Diamantina. Falarei um pouco para vocês sobre o PET. Começarei com a apresentação geral sobre o Programa de Educação Tutorial. Seguirei com a história cronológica do PET. Falarei um pouco como trabalha o PET atualmente e sobre alguns eventos do PET, como organização e desafios deste programa. O PET, Programa de Educação Tutorial, ele é desenvolvido por grupos de estudantes, com tutoria de um docente. É organizado a partir de formações de nível de graduação em instituições de ensino superior,
Isso orientados pelo princípio da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, bem como a educação tutorial. O grupo PET, uma vez criado, ele mantém suas atividades por tempo indeterminado. Seus membros possuem um tempo máximo de vínculo. Ao bolsista de graduação é permitida a permanência nesse grupo até a conclusão de sua graduação, e ao tutor, por um período de, no máximo, 6 anos, desde que obedecidas as normas do programa. Vamos falar rapidamente um pouco sobre a história cronológica do programa de educação tutorial. Este programa, ele é criado em 1979, na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. E foi denominado originalmente como um Programa Especial de Treinamento, com essa mesma sigla, PET. Porém, Programa Especial de Treinamento. Foi idealizado pelo diretor-geral da CAPES, na época, que foi Cláudio de Moura Castro. O objetivo inicial foi a criação de um grupo de elite intelectual, isso dedicados principalmente à pesquisa. Foi passando o tempo, né, com a criação desses grupos em 1979, foram criados 3 grupos e foram evoluindo. O número desses grupos foi aumentando. Isso chegando até em 2021, com 842 grupos. Bom, em 1987, conseguimos a aprovação das orientações básicas destes grupos. As orientações básicas envolvendo os dirigentes, políticas, concepções. Em 1996, teve-se a primeira organização própria, o primeiro evento de organização dos grupos PET, e foi chamado Encontro Nacional do PET, com a sigla ENAPET. Pessoal, durante a história, né, do PET, desde sua criação em 1979 até os dias de hoje, foram várias tentativas de extinção do programa, com cortes de verba. Então, vários tutores e vários petianos ficaram sem bolsas por alguns períodos. Porém, a resistência da comunidade petiana fez com que o programa chegasse até os dias de hoje. Em 1999, houve a alteração da alocação dos grupos PET. Antes, na CAPES, agora na Secretaria de Educação Superior do MEC. Bom, em 2004, houve alteração do nome do programa, que era Programa Especial de Treinamento para Programa de Educação Tutorial, e esse nome se mantém até hoje. Com isso, né, conseguiu-se também, com o avançar das discussões e dos envolvidos, com que houvesse a aprovação de uma lei em 2005, a Lei 11.180, bem como da Portaria MEC 3.385. Documentos esses muito importantes, que instituíam e regulamentavam o Programa de Educação Tutorial. Logo no ano seguinte, em 2006, houve a aprovação do Manual de Orientações Básicas do PET. Este manual em que os grupos se baseiam para o desenvolvimento de suas atividades. Mesmo neste ano, em 2006, abriu-se um edital em que foram criados 30 novos grupos PET. E foi, então, expandido os grupos PETs para outros estados, que ainda não participavam, ainda não possuíam grupos PET. Em 2007, também houve abertura de edital, mas 47 novos grupos foram formados, estes voltados para os cursos de licenciaturas, bem como grupos temáticos. Em 2009, da mesma forma, abriu-se edital e 30 novos grupos foram criados.
aqui já voltado para grupos tradicionais, bem como temáticos. O que eu chamo aqui de grupos tradicionais são os grupos voltados para os cursos, como, por exemplo, PET Química, PET Biologia, PET Letras. E os PETs temáticos são grupos em que tem um tema, se dedicam ao estudo de um tema, né? Como, por exemplo, o grupo que eu faço parte, cujo o tema, né, é trabalhar com estratégias para reduzir a evasão e a retenção, bem como temos grupos que trabalham com outros temas. Em 2010, também houve abertura de edital. Então, foram criados mais grupos PETs, foram criados 150 grupos PETs denominados Conexões de Saberes, bem como expandiu-se os grupos PETs tradicionais em mais 150 grupos. E é aqui, em 2010, é que nós conseguimos, nossa universidade, a UFVJM, consegue a aprovação de um grupo, deste grupo PET que eu faço parte, que é o Estratégias para diminuir a evasão e a retenção, que nós abreviamos, chamando de PET Estratégias. Nossa universidade possui hoje 6 grupos PETs. 3 são temáticos e 3 são tradicionais. Os tradicionais são o PET Biologia, o PET Química e o PET Odontologia. Os PETs que são temáticos são o PET Estratégias, para diminuir a retenção e evasão, o PET Conexões dos Saberes e o PET Novas Tecnologias. Destes 6 grupos, 5 estão no campus de Diamantina, e um grupo, o grupo PET Novas Tecnologias, está no campus de Teófilo Otoni, o campus do Mucuri. Em 2012, houve novamente abertura de edital, e 60 novos grupos e 60 novos grupos surgiram. Depois disso, não houve mais abertura de editais. Hoje, em 2021, nós temos 842 grupos, que estão distribuídos em 121 instituições de ensino superior. O PET, ele é regido por uma legislação bastante sólida. Então, nós temos aqui uma listagem, né, de várias, de lei, de portarias, para regulamentar este programa. Então, caso seja de interesse, você pode estar consultando para saber com mais detalhes o funcionamento e a legislação que rege esse programa. Alguns órgãos, gestores e áreas, né, gestoras, vale a pena nós ressaltarmos aqui. A gestora nacional desse programa é a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, a CESU, no MEC. A gestora local é a universidade. Então, são as universidades de ensino superior. E como é a participação do FNDE? O FNDE participa com o pagamento das bolsas para os membros dos grupos. Uma série de legislação também é citada aqui, a legislação que envolve essas bolsas, tá? Também temos uma legislação que envolve a verba de custeio. Caso seja de interesse, vocês podem acessar essas resoluções, essas portarias, e conhecer um pouco mais a fundo. O PET, hoje, não é mais um programa especial de treinamento, cujo foco era a formação de um grupo de elite intelectual trabalhando com a pesquisa. Hoje, é um programa de graduação onde ele é fundamentado no trabalho coletivo, interdisciplinar e interdisciplinar trabalhando de uma forma prática, tutorial, com a presença, então, de um docente e de vários estudantes. Este trabalho é orientado no princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que é considerado o tripé de nossa universidade. Bom, objetiva também elevar a qualidade da formação acadêmica, formando profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica. Também, os grupos PET
pretende estimular o espírito crítico, a atuação profissional pautada na cidadania, com função social, que faz parte da educação superior, contribuindo para a política de diversidade das instituições de ensino superior e em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero. Propõe-se a formulação de novas estratégias e práticas pedagógicas para modernizar o ensino superior no país, bem como visa consolidar e difundir a educação tutorial na formação superior. E como é este acesso? Bom, para ser bolsista de um grupo PET, os estudantes de graduação devem se inscrever junto à sua instituição via editais, passar por um processo seletivo, então ser selecionado, e logo depois ter, né, o seu cadastro enviado para o FNDE, que é de onde que vem as bolsas, né, pagamento das bolsas. Bom, nós vimos, então, que não está tendo mais a abertura de editais para a criação de novos grupos PETs. Porém, nós temos grupos PETs que estão sendo formados via outras formas, a não ser o financiado pelo MEC. Então, esses PETs que eu apresentei, que eu falei rapidamente, as bolsas para os membros desses grupos vêm do FNDE. Agora, nós temos hoje PETs chamados institucionais. E temos também grupos de educação tutorial, cuja abreviação é JET. Esses PETs institucionais e os JETs, né, eles são grupos que seguem as mesmas normas dos PETs. Né? Estes seguem as mesmas normativas, porém, o que os diferencia é de onde vem a verba para o pagamento das bolsas. Estes grupos PETs, MEC, né, as bolsas são financiadas, né, pelo Ministério da Educação, vem do FNDE. E os PETs institucionais, essas bolsas são pagas pela universidade. Tá? E, da mesma forma, os grupos de educação tutorial. Então, é a universidade que paga as bolsas para os estudantes. Aqui, no PET do MEC, não. Essa verba vem diretamente, né, do FNDE para pagamento dessas bolsas. Mas o funcionamento dos grupos é o mesmo, seguem as mesmas normativas, as mesmas leis. Como é que trabalhamos? O que esperamos? O que esse grupo faz? Bom, esse grupo está sempre trabalhando no tripé da universidade. Então, está sempre trabalhando com projetos, ações, atividades de ensino, de pesquisa, de extensão. Então, são atividades que são desenvolvidas pelo grupo de estudantes com a tutoria de um docente e, muitas vezes, colaboração de outros profissionais. Trabalhando dessa forma, nós teremos, né, propostas de ações, discussão coletiva, né, proposição de ações, planejamento dessas ações e execução. E isso tudo gera uma formação bastante ampla, bastante diferenciada daquela tradicional de sala de aula. Então, vai gerar aqui um maior conhecimento técnico-científico, humanista, administrativo. Então, chega a ser uma formação dita além do convencional, a mais do que a sala de aula. E qual é o produto PET? Bem, além, né, dos produtos que podem ser gerados através do desenvolvimento de diversos projetos e ações, o principal produto de um grupo de educação tutorial é a formação do indivíduo. A formação do indivíduo com um maior conhecimento técnico, com uma melhor consciência crítica e inteligência emocional,
um conhecedor da realidade social e profissional, uma pessoa com iniciativa, com proatividade, com liderança, com responsabilidade, com comprometimento e com habilidades administrativas, bem como também uma pessoa com habilidades para o trabalho coletivo e cooperativo, com habilidades para atuar em realidades complexas e diversas, com temáticas transversais e problemas multidimensionais do nosso cotidiano. E como o PET se organiza? O PET, ele tem eventos próprios, né? Ele se organiza através destes eventos. Então, nós temos o chamado Interpet, que é um evento ocorrido dentro da própria universidade, onde há um encontro, né, dos grupos PET daquela instituição. E neste evento, no Interpet, são discutidos demandas, propostas, né, dos grupos daquela instituição. Ampliando um pouco mais, a gente tem os eventos que ocorrem de forma regional. Então, nós temos o encontro de todos os grupos PETs da região Sudeste, por exemplo, que é o nosso caso, chamado Sudeste PET, como nós temos o encontro dos grupos PET das outras regiões. E nestes grupos, nós também apresentamos demandas, nós também apresentamos propostas, sugestões. Logo depois, nós temos um evento maior, que é o ENAPET, que é o Encontro Nacional dos Grupos. E é nesse evento, no nacional, em que nós reunimos as demandas apresentadas durante os eventos regionais e levamos para o nacional. Discutimos, deliberamos e assim encaminhamos para instâncias superiores. Então, é dessa forma que os grupos PETs se conectam, se organizam. E é exatamente aqui que nós conhecemos os desafios, tanto internos, no Interpet, quanto os regionais, bem como o nacional. Então, os desafios são muitos. E nós trabalhamos para tentar vencê-los. Aqui as referências que eu usei para preparar esses slides. E me encontro à disposição para conversarmos, né, sobre dúvidas que vocês tiverem ou sobre sugestões, sobre críticas. Então, estou à disposição para a gente estar conversando. Dando agora continuidade à nossa recepção dos estudantes, teremos a participação da Aline Franca com uma palestra denominada Como Tirar os Melhores Resultados. Olá, olá estudantes universitários, eu vim aqui hoje bater um papo com vocês. Meu nome é Aline França, eu sou pedagoga e eu vim aqui hoje primeiro dar boas-vindas a vocês a esse novo mundo que é a universidade e dizer para vocês que eu trouxe algumas dicas para que agora que vocês conseguiram atingir esse objetivo, que é entrar na faculdade, que é fazer um curso que vocês escolheram, como é que vocês podem fazer para tirar os melhores, para obterem os melhores resultados aqui durante a vida acadêmica de vocês. Primeira dica que eu trouxe para vocês é: vocês escolheram um curso que é o curso que vocês desejaram escolher. Então, é muito importante que vocês tenham em mente por que vocês escolheram esse curso. Quais foram os motivos que te fizeram chegar até aqui? Por que eu estou dizendo isso? É muito importante que vocês saibam quais são os motivos que trouxeram vocês aqui. Porque sempre que vocês desanimarem, que vocês pensarem na possibilidade de desistir, vocês possam sempre fazer essa retrospectiva. Por que eu fiz essa escolha? Por que eu estou aqui? Por que eu me disponho todos os dias a aprender mais sobre esse conteúdo, a entender um pouco mais sobre toda essa área, esse conhecimento que eu decidi adquirir? Essa prática é fundamental durante toda a jornada acadêmica de vocês.
porque através disso vocês vão ter entusiasmo, motivação para continuarem firmes nesse propósito. A segunda dica que eu gostaria de trazer é: entendam que será necessário abrir mão de alguns prazeres em prol da vida acadêmica. Muitas vezes a gente vê em filmes, né, na televisão, na internet, as pessoas falando muito sobre toda a farra que é a vida acadêmica, né? Claro que aqui vocês vão encontrar muitos programas, muitas festas, muitas coisas para vocês fazerem e podem, devem fazer com muita responsabilidade, porém, é importante que vocês entendam que entrar na faculdade, iniciar uma jornada pedagógica, implica abrir mão de algumas coisas para que vocês possam, de fato, aprender, aproveitar, extrair ao máximo tudo isso que vocês verão aqui durante essa jornada estudantil, essa jornada acadêmica. Então, muitas vezes vai ser necessário abrir mão daquele programa que vai demandar muito tempo, aquele programa que vai tirar você do seu foco, né? Então, esse equilíbrio é fundamental. Escolher uma vida acadêmica significa escolher dedicar-se ao conhecimento e, para isso, muitas vezes vai ser necessário abdicar de alguns prazeres, ok? Próxima dica que eu trouxe para vocês: procurem criar uma rotina de estudos. Entendam que agora, mais do que nunca, é o momento de vocês estudarem para aprender e não somente para obter notas e resultados. A jornada acadêmica implica em conhecimentos específicos, conhecimentos próprios da profissão que vocês escolheram, da área de estudos que vocês escolheram aprofundar. Ainda que lá na frente vocês optem por outras coisas, mas se vocês resolveram, decidiram, escolheram estar aqui, é importante que vocês entendam que toda aula, todo conteúdo dado são enormes oportunidades de aprendizado. E nós temos algo, gente, que é extremamente precioso, que é o nosso tempo. Então, se você se dedicou a assistir a aula, crie uma rotina de estudos, procure colocar um tempo ali no seu dia a dia para que você possa se aprofundar mais, procure saber quais são as literaturas indicadas para que você possa estudar um pouco mais a respeito disso, para que você possa ter tempo de leitura e até mesmo de construir o seu conhecimento, levantar as suas dúvidas e ter condições de tirá-las. Procurem manter essa rotina de aprendizado, porque através da consistência, né, através do hábito, esse aprendizado vai acontecer. Receita não tem, mas existem várias maneiras de se alcançar esse hábito. Existem várias maneiras de estudar. O importante é que você entenda qual é a sua, o que funciona melhor para você. E dentro da sua rotina diária, procure separar um tempo para que você se dedique mais a todo esse conteúdo, a todo esse conhecimento que você está tendo contato agora, ok? Não deixa mais para estudar só no momento da prova. Isso aí é uma fase mais antiga, ficou para trás. Faz parte de uma outra fase, de um outro momento da vida de vocês. Hoje, vocês aqui na universidade, enquanto adultos, já podem se dedicar muito mais a esse trabalho, a esse estudo, a esse lugar que vocês decidiram se aprofundar. Entendam sempre que mais do que a escolha de um curso, vocês escolheram adquirir um conhecimento e esse conhecimento, ele pode transformar uma sociedade. Então pensem sempre nisso. O que eu posso fazer para transformar a minha sociedade, a minha comunidade, através de tudo isso que eu estou aprendendo aqui, ok? Próxima dica que eu trouxe para vocês foi: procurem um mentor.
Aí na faculdade vocês vão conhecer diversos professores, diversos estudiosos com mais experiência que você. Pode ser um professor, um coordenador, pode ser até um aluno que já está num período mais à frente que o seu, mas procure ter alguém. E qual é o papel desse mentor? É alguém que você vai confiar para te ajudar a estudar, para te ajudar a esclarecer algumas dúvidas, para te orientar sobre algumas literaturas, para te inspirar no momento que você se dedicar aí aos seus estudos, aí durante a sua jornada acadêmica, tá? Então é importante que seja alguém com quem você se identifique, alguém que fale uma linguagem que chegue até você, que se comunique de uma forma que atinja aí o seu interior, alguém que converse com você de modo que você entenda, ok? Então procure perceber aí no seu entorno quem poderia ser esse alguém, quem poderia ser essa figura de autoridade, essa figura com mais experiência, mais conhecimento que você e que pode te ajudar, te orientar durante a sua vida acadêmica. Outro ponto importante que eu gostaria de trazer para vocês é: procurem estágios e trabalhos o quanto antes dentro da área de vocês. Gente, nesse momento que vocês estão aí estudando, se dedicando à vida acadêmica, é muito importante que vocês já comecem a observar o entorno, comecem a perceber aí quais são as oportunidades de trabalho. Muitas vezes, no início desse processo, vocês nem terão tanto retorno financeiro, mas pensem aí onde vocês podem ter a possibilidade de aprender, de colocar em prática tudo aquilo que vocês estão vendo ali nas teorias, ali dentro de tudo que vocês estão estudando. Então, procurem observar, se cadastrem nos bancos de estágio que a faculdade oferece, procure conversar com pessoas para que você possa perceber oportunidades dentro da sua área, né? E por que isso? Porque à medida que você estuda e tem a possibilidade de colocar em prática, você tem mais condições de aprender e aprender o quanto antes. Lembram que eu falei a questão do tempo? Então, se o quanto antes você tiver a possibilidade de praticar todo esse conhecimento teórico que você tem recebido, melhor vai ser para você. É nesse momento que as dúvidas vão surgir. É nesse momento que você estará diante de desafios práticos, onde será necessário você buscar soluções, oferecer soluções, né? Então a gente hoje, por exemplo, a gente tem a inserção da tecnologia em todos os campos de trabalho, em todas as áreas profissionais. E vocês já vêm com uma habilidade inata para a parte tecnológica e digital. Então, quem sabe ali, vocês não vão só aprender, mas vocês também vão poder oferecer aquilo que vocês já têm. E aí, gente, é importante que a gente pense que esse momento é um momento de trocas. É um momento onde você aprende, mas você também ensina. Existe um estudioso que se chama William Glasser. Depois vocês podem pesquisar aí. Ele tem uma pirâmide famosa, que é a pirâmide de Glasser. Na pirâmide de Glasser, ele seleciona ali como é que o nosso cérebro apreende os conteúdos que a gente recebe durante os nossos estudos, né? E o que ele descobriu de mais interessante nisso tudo é que quanto mais eu participo ativamente do processo de conhecimento, mais eu tenho possibilidades de aprender. Então, o que eu quero dizer? O estágio, o trabalho, muitas vezes são formas de vocês colocarem em prática aquilo que vocês estão vivenciando e entenderem o porquê de cada aprendizado, entender onde é que aquela disciplina entra na sua prática profissional, né? Então,
De acordo com essa pesquisa do William Glasser, se eu participo, praticando, ensinando alguém, provavelmente daqui a uma semana eu terei retido 95% daquele conteúdo que eu aprendi. Ao passo que se eu apenas ouço alguém dizer alguma coisa, provavelmente daqui a uma semana eu terei retido apenas 10% de tudo aquilo que eu vi. Então, procurem praticar, procurem participar, procurem oferecer o trabalho de vocês aí nesse mercado. Conversem com pessoas, relacionem-se para que através desses contatos vocês possam ampliar aí, fazer um network aí dentro das pessoas que já estão na área, das pessoas que já estão estudando, das pessoas que já estão nesse caminho. Procurem se comunicar, se conectar com as pessoas, construam uma rede de apoio, porque essa rede de apoio entre vocês, estudantes, será algo que irá os fortalecer, ok? E aí, ainda pensando nisso, tem um outro ponto que é extremamente importante, que é ter humildade para perceber que você não sabe tudo. E isso te coloca num lugar que, se eu não entendi, eu preciso perguntar. Não hesite em perguntar aquilo que você ainda não sabe. Teve dúvida? Pergunta para o seu professor. Está estudando ali e teve uma dúvida na hora de ler um texto? Não hesite em perguntar. Hoje, na fase adulta que vocês estão, perguntar mostra que vocês têm maturidade para lidar com aquele conteúdo, né? Aquela fase lá de trás da adolescência, da infância, onde às vezes a gente tinha vergonha de perguntar, a gente tinha medo, às vezes a gente não entendia nada, não sabia nem o que perguntar, né? Então hoje a gente já tem a possibilidade, com mais maturidade, tendo vivenciado esse processo de passarem no vestibular, alcançarem a chegada à faculdade que vocês tanto desejavam, né? Então, lembrem-se que vocês estão aí investindo o tempo de vocês, investindo dinheiro, investindo sonhos. Então, não desperdicem esses sonhos. Teve dúvidas? Pergunta. Não deixa de perguntar, não. E não pense que... a gente sabe que muitos conteúdos, às vezes você fica, gente, mas pra quê? Pra quê? Tá na dúvida? Pergunta também. Por que eu preciso saber isso? Onde é que eu posso usar isso na minha profissão? Por que é tão importante saber, né? E tenham essa humildade. Ali é o lugar de aprendizado, é o lugar de construção do conhecimento, é o lugar onde as dúvidas virão à tona. Muitas vezes a sua dúvida é a dúvida do outro colega que está ali, que também não está conseguindo perguntar, né? Então, não pense que vocês não podem, que perguntar aí pode estar aí mostrando que você, de repente, tem alguma dificuldade. Não. Só tenho que perguntar quem está inteirado ali, quem consegue interagir com aquele conhecimento, com aquela proposta. Então, perguntem, anotem, busquem dentro da forma de aprender de vocês. O que funciona melhor? Funciona melhor gravação para depois eu ouvir? Funciona melhor anotar em tópicos, anotar fazendo um mapa mental? O que funciona melhor para você? O importante é que você saiba qual é a forma que esse conteúdo chega de maneira mais efetiva até você. E que você use essas ferramentas para que realmente consiga aprender. E um detalhe extremamente importante, nós precisamos entender que os erros, eles não são prova de incompetência ou condenação. Os erros são enormes oportunidades de aprendizado. Então, quando você estiver diante de um erro, entenda, perceba, analise o que eu posso aprender com isso aqui.
Onde é que eu posso estar nesse momento? Como é que eu posso, em que temas eu preciso me dedicar mais? Onde é que eu preciso estudar mais? Pensem nisso, entendam. Erros não são atestados de condenação. Por outro lado, eles são grandes oportunidades de aprendizado. Nós precisamos sair desse lugar de culpa, não conseguir, não sei, não dar, de vítima, e entrarmos num lugar de responsabilidade. O mundo acadêmico, ele exige de nós responsabilidade. Responsabilidade sobre esse conteúdo, responsabilidade sobre esse lugar que eu escolhi e o bom uso que eu vou fazer disso, tá? Então, não tenham medo de perguntar. E não tenham vergonha de assumir que não sabem alguma coisa. É por isso que vocês estão aí. Porque vocês querem aprender, que vocês querem aprimorar, porque vocês querem oferecer para a sociedade um conteúdo de qualidade, um trabalho que realmente possa fazer a diferença aí no seu entorno, ok? Outra coisa que eu gostaria de dizer: frequência e pontualidade são fundamentais. Um pouco que você atrasa para uma aula, um pouco antes que você acaba saindo, você mexe ali com a rotina da turma, seja presencial ou seja online, né? Então é importante que vocês tenham esse compromisso com a frequência. Todo o conteúdo dado é importante. Se você perde, você acaba perdendo ali uma linha de raciocínio. Você depois tem que correr atrás de um colega, do professor, para poder buscar. Claro que porventura isso vai acontecer. Muitas vezes isso não está no nosso controle. Mas se esforcem para estarem presentes em todas as aulas. Se esforcem para terem pontualidade com os horários das aulas. Isso vai gerar em vocês uma disciplina que depois lá no mercado de trabalho pode fazer toda a diferença para você, ok? Então, cumpram horários, sejam frequentes, sejam pontuais. Isso vai ajudar muito cada um de vocês a terem sucesso durante essa jornada acadêmica. Outra coisa que é muito importante: invista em cursos extracurriculares. Se você puder investir em outras formações que vão acrescentar, que vão enriquecer a sua formação acadêmica, façam. E aí, às vezes a gente pensa que tem que comprar cursos caros, fazer... Não! Comece a procurar, comece a pesquisar nos sites do MEC, nos sites de outras universidades, onde é que estão oferecendo cursos muitas vezes gratuitos ou a baixo custo para estudantes, cursos que podem enriquecer a sua formação. Tá na dúvida? Troca uma ideia com aquele mentor que você vai escolher, coloca para ele: olha, eu vi esse curso aqui, acho que isso pode enriquecer a minha formação. Qual a sua opinião? Essa é a grade? Será que bate com a grade do meu curso? Seria mais do mesmo ou seria algo a mais aí que pode trazer um diferencial para minha carreira? Procurem informações extras para que vocês possam ampliar o conhecimento de vocês. Esse, gente, é um momento, a fase da vida que vocês estão é uma fase de muita potência vital. É uma fase onde o cérebro ainda está num processo de formação. Vocês ainda não estão com o cérebro totalmente formado. É importante a gente dizer, o cérebro se forma totalmente até os 25 anos de idade. Então, a idade que vocês estão é uma idade onde esse cérebro aí, a neuroplasticidade vem em favor de vocês. Então, procurem aprender, procurem estudar, procurem se dedicar, porque vocês verão o resultado disso depois. Vocês verão o resultado disso ao longo dessa jornada acadêmica. E aí, completando aí, pensando nisso, mais um ponto importante é vocês se envolverem com as atividades acadêmicas. Procurem participar de iniciativas científicas dentro da faculdade, projetos assistenciais, monitorias, grupos de estudo.
tudo isso que a faculdade aí promove para melhorar, entendam, gente, que quando vocês se envolvem num grupo de estudo, as pessoas que decidiram participar disso estão ali dentro de um mesmo propósito, que é aprender mais, que é tirar dúvidas, que é melhorar a sua recepção em torno de tudo que vem sendo trabalhado ao longo da vida acadêmica. Então, se unam a pessoas que vão te motivar, que vão te colocar para frente, que vão segurar na sua mão e falar, vamos junto, eu não sei isso aqui também não, mas eu quero aprender, vamos aprender junto? Vamos. Quando a gente se envolve com pessoas que tem o mesmo propósito, que tem o mesmo objetivo que nós temos chances de irmos mais longe. Tem uma frase que diz que quem vai sozinho vai rápido, mas quem vai junto pode ir mais longe. Então pense que esses projetos, esses trabalhos que a faculdade oferece, essas iniciativas científicas, esses projetos assistenciais, muitas vezes são formas de você só ganhar bagagem, só enriquecer, da faculdade te conhecer, do mercado saber de você e quem sabe daqui a pouco você receber uma grande oportunidade profissional. Então se envolvam, vão atrás, procurem saber o que a faculdade oferece, do que eu posso participar, o que aqui vai ser legal para mim, vai enriquecer a minha formação, o que vai me colocar numa posição de destaque. Se ofereça, se coloque à disposição desses projetos, porque junto com eles vem muita oportunidade de conhecimento. E aproveitem essa fase de vocês, que é quando vocês estão aí mais propícios para lidarem com todas essas informações, com todo esse conhecimento que vocês estão recebendo aí, tá? Procura saber lá na faculdade, lá na secretaria, lá na coordenação do curso, o que a faculdade oferece, do que vocês podem participar ali para que vocês continuem aprendendo cada vez mais, ampliando redes. Nesse momento você conhece outras pessoas, faz um network, conhece professores e as pessoas vão começar a te ver. As pessoas vão ver que você estuda, que você se dedica, que você se destaca e quando elas precisarem de alguém que tem o seu perfil, elas vão se lembrar de vocês. Lembra da frase? Quem não é visto não é lembrado? Então, procurem se envolver, porque a hora que as oportunidades aparecerem, vocês serão lembrados, ok? E a última coisa que eu gostaria de deixar aqui para vocês, que agora não é só relacionada ao curso em si, mas é a vida. A gente precisa lembrar que todos nós somos seres muito sistêmicos. Vocês, cada um de vocês que está aí começando a sua jornada acadêmica, você é um universo inteiro. Então, de você, junto com você, vem as suas experiências, vem a sua história, vem toda a sua bagagem, toda a bagagem que você foi adquirindo ao longo da vida. Então entenda que hoje, para que você consiga tirar os melhores resultados, para que você consiga se dedicar da forma que eu falei ao longo dessa aula, é importante que você esteja bem. Esteja bem com você mesmo, pratique o autocuidado. E esse autocuidado é só você que vai poder dizer qual é. O autocuidado é praticar atividades que te façam bem, que te promovam bem-estar. Então, pode ser a prática de um esporte, pode ser a leitura de livros, pode ser um instrumento musical que você vai aprender, vai tocar, pode ser o alimento que você vai cozinhar, pode ser um trabalho manual, não importa. O que importa é que seja aquilo que te dê prazer. Eu posso ter algo que me dê prazer que é totalmente diferente do seu, desde que seja algo que faça bem a você mesmo e às pessoas que estão ao seu redor, que verão isso por consequência, tá? Então, procurem aproveitar ao máximo esse
privilégio que vocês estão tendo de estarem diante de tanto conhecimento, de tanta informação. Se dediquem, busquem literaturas, peçam indicação para os seus professores, procure se conectar com as pessoas, porque de repente um vai ter um canal de um livro que vocês podem ler, vocês podem fazer trocas de literaturas, vocês podem trocar informações. Agora que a gente aprendeu a se relacionar com o ensino à distância, façam salas no Meet, no Zoom, para que vocês possam trocar essas informações, conversarem. Mas algo que é fundamental, quando vocês decidirem fazer isso, que exista foco, que vocês foquem ali aquela 1 hora, 2 horas, aquele tempo que vocês destinaram para isso, que vocês consigam de fato aproveitá-lo, focando naquele conteúdo, focando naquilo que vocês se dispuseram a fazer. E aí, tira um tempo no final para vocês conversarem, trocarem ideias, falarem sobre o que vocês quiserem. Mas o tempo que vocês decidiram que estudarão, que cuidarão aí do conhecimento, se dediquem a ele. Procurem dar atenção a esse momento, cuidar dessa formação da melhor forma possível. Eu tenho certeza que com todas essas dicas que eu trouxe para vocês, vocês poderão ter muito sucesso ao longo da jornada acadêmica e serão excelentes profissionais. Profissionais que entendem que o conhecimento nada mais é do que a oportunidade de fazer a diferença numa sociedade. E todas as outras coisas vêm como consequência. Então, nunca se esqueçam do motivo pelo qual vocês estão aqui, ok? Desejo para vocês muito sucesso em toda essa jornada, que vocês possam cada dia mais encontrar os reais motivos de vocês, que vocês possam se dedicar, que vocês possam se destacar e crescer cada vez mais ao longo dessa experiência tão maravilhosa e tão transformadora, ok? Nos vemos numa próxima oportunidade. Um beijo e até lá! Agora teremos a participação de outros petianos falando um pouquinho para vocês sobre a organização do tempo na hora dos estudos, como faz total diferença. Olá, meu nome é Karina Barbosa Borges, eu faço parte do Programa de Educação Tutorial, PET, Estratégias para Diminuir a Retenção e Evasão na Universidade. Sou do curso de enfermagem e atualmente estou cursando o 4º período. Eu vim aqui hoje a pedido da petiana Bárbara Guedes para poder falar com vocês um pouquinho a respeito de como que eu faço para manter um bom rendimento acadêmico e um bom rendimento nos meus estudos. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para poder falar sobre isso, não sei se eu faço da melhor forma, mas eu vou contar para vocês como que eu faço para poder organizar a minha rotina. Bom, nós universitários, a gente sabe muito bem o que é precisar conciliar muitas tarefas para serem executadas ao mesmo tempo e muitas vezes em um curto período de tempo. Então, a gente precisa de manter uma organização, um planejamento bacana para a gente poder não se embolar diante de todas essas atividades. E a gente precisa lembrar também que, além da universidade, nós temos toda uma vida por trás. Muitas pessoas têm filhos, muitas pessoas trabalham, muitas pessoas estudam outros cursos. Então, é necessário manter essa rotina, essa organização, para que a gente consiga executar todas essas tarefas e de uma forma bem legal. Então, como que eu faço? Eu gosto de organizar a minha rotina semanalmente. Eu anoto numa agendinha de papel mesmo todas as atividades que eu tenho para serem executadas na semana. Anoto na frente delas os prazos que eu tenho para poder entregar e vou riscando à medida que eu vou concluindo cada uma. Eu gosto de organizar desse jeito e acho que principalmente agora no ensino remoto é muito importante a gente manter essa organização, porque a tecnologia ela nos deixa numa exaustão muito mais rápido do que o ensino presencial. Então, se a gente não conseguir manter uma rotina de forma que a gente não deixe as atividades acumularem,
acaba que um dia ou outro a gente vai ter que se exceder demais e vai acabar ficando mais cansativo ainda. Então, principalmente agora no ensino remoto, eu acho muito importante a gente manter essa rotina. Fora isso, eu gosto de reservar um dia da semana para poder distanciar das obrigações. Passar mais tempo com minha família, fazer as coisas que eu gosto de fazer. E geralmente eu gosto de reservar o dia de domingo, porque na segunda-feira às vezes bate um desânimo danado e colocar na minha cabeça que no dia anterior eu tive um dia mais relaxado, muitas vezes é um esforço que eu mesmo coloco sobre mim para não me distanciar das obrigações. Uma coisa que eu gosto também de fazer quando sobra tempo, né? Quando a gente consegue conciliar com as outras tarefas, é de sempre estar aprendendo alguma tecnologia nova, principalmente agora, onde essa está sendo a nossa ferramenta de estudo. É muito importante a gente conhecer determinadas coisas, porque muitas auxiliam a gente a executar as nossas atividades de uma forma muito mais rápida. Então, tem muitas plataformas como Word, Excel, Mendeley, Canva, diversas outras que me ajudam a desenvolver as minhas atividades muito mais rápido do que se fosse sem elas. E uma coisa que eu acho mais importante é que quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, muitas vezes as obrigações se tornam atividades prazerosas. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer aquilo que a gente gosta de verdade. Na enfermagem, eu não gosto de todas as disciplinas que eu preciso cumprir, mas eu gosto da enfermagem, eu quero me formar em enfermagem, eu sei o que eu estou fazendo e sei que para isso eu preciso passar por determinadas coisas que nem sempre é da minha vontade. Então, eu acho que é muito importante a gente manter esse controle, essa rotina. E uma frase que eu vi esses dias e que eu acho que representa muito tudo isso é uma frase de autoria do Augusto Cury. Ela diz o seguinte, abre aspas, posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritada algumas vezes, mas não esqueço que minha vida é a maior empresa do mundo e que posso evitar que ela vá à falência. Então é isso, eu acredito que a gente precisa de motivos para poder fazer as coisas, porque nada de bom é fácil. Então nós precisamos de fazer por onde, acreditar em nós mesmos e buscar ficar na presença de companhias que nos criticam, mas que nos ensinam a seguir em frente simultaneamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos que assistiram o vídeo até aqui e até logo! Olá, pessoal. Meu nome é Janaíne. Faço curso de História aqui na UFVJM e sou petiana, bolsista do Programa de Educação Tutorial Estratégias para Diminuir a Retenção e Evasão da UFVJM. E fui convidada para falar um pouco para vocês como está sendo a minha rotina de estudos durante esse período de ensino remoto, como eu estou conseguindo organizar, conciliar, né, o curso com o programa de educação tutorial, uma vez que eu tenho que dedicar 20 horas semanais para o PET e também dedicar aos meus estudos, né? Porque nós que somos petianos, a gente tem que se dedicar ao máximo ao nosso curso, né? Tentar sempre tirar notas boas e tentar, principalmente, não ser reprovado, no máximo em 2 disciplinas, porque senão a gente é desligado do programa. E além disso, se a gente não cumprir as 20 horas semanais, também a gente é desligado do programa. Bem, eu não estou aqui para falar que eu sou uma pessoa super produtiva e consigo seguir todos os cronogramas que eu coloco para mim poder realizar as minhas atividades, porque se eu fosse falar sobre isso, eu estaria sendo muito hipócrita, seria hipocrisia da minha parte, porque nesse momento que a gente está de ensino remoto, a gente sabe como está sendo muito trabalhoso, né? A gente está tendo muita dificuldade de tentar conciliar tudo e tentar fazer as coisas assim como a gente fazia antes.
seguir os horários, seguir o cronograma certinho, porque como a gente está em casa e como a gente está estudando em casa, a nossa rotina acabou mudando e a gente acaba fazendo outras coisas para além do que a gente fazia anteriormente. E outra coisa, né? O ensino remoto é totalmente diferente do ensino presencial. Então, o cansaço mental, o cansaço físico e o cansaço visual, né, fica muito mais recorrente. Porque a gente passa muito tempo sentados em frente de uma tela, estudando, não tem nenhuma distração, não tem aquele trajeto que a gente faz para ir no campus, né? Não tem outro espaço para a gente poder estudar, a gente faz tudo do nosso quarto ou em outro qualquer espaço da nossa casa e fica uma coisa muito monótona e rotineira. E aí eu tô tendo muitas dificuldades de poder conciliar e fazer as coisas assim como eu fazia antes. E aí eu sempre defino um cronograma para mim, mas eu não sigo. Eu tenho dificuldades de seguir cronogramas, por mais que eu coloco tudo certinho, mas eu tenho dificuldades. Mas eu sempre tento entregar as coisas em dia. Então, o que eu faço? Quando eu tenho alguma atividade para poder entregar, coisas para fazer, eu sempre coloco aquelas que naquele momento está sendo prioridade para mim. Ou seja, aquelas que têm um prazo mais perto de entregar, né? E aí eu vou deixando as que é para fazer a entrega mais tarde, eu vou fazendo ela de uma forma mais tranquila, né? Mais lenta. E aí eu dou prioridade para aquelas que sempre tem que fazer, tem que entregar assim naquela semana, naquele dia, então eu coloco essas como minha prioridade. E as atividades do PET, né, a gente tem que fazer umas 5 horas semanais, então eu sempre deixo ou a parte da manhã ou a parte da tarde para mim poder planejar e fazer essas atividades. E aí, como a gente tá num grupo, né, que a gente não pode ter reprovação nenhuma, então eu me empenho muito nas disciplinas, né, e no meu curso. O meu empenho é bem maior no curso do que no PET, apesar que eu me empenho também, mas como eu tenho esse compromisso, né, que eu estou na universidade para poder estudar, para poder me informar, né, eu coloco sempre o meu curso em primeiro lugar e depois eu coloco o PET. Mas isso nunca me atrapalhou, eu sempre consegui fazer as minhas atividades com qualidade e entregar assim no tempo, né, hábil, até porque a gente tem que realizar as coisas do PET, dedicar 20 horas semanais, senão a gente é desligado do programa. E aí, às vezes, tem dia que eu não tô legal, não quero fazer nada, até tento, né, porque a gente fica com aquele sentimento de culpa, que tá procrastinando e tudo mais, mas eu acabei colocando isso como normal na minha vida, porque não é todo dia que a gente tá bem e que a gente quer fazer as coisas. E, por exemplo, mesmo que eu me forçasse a fazer algo, eu não conseguiria. Eu ia ficar só me frustrando, tentando fazer algo, não consigo me concentrar. Então, se eu estou assim, eu paro, faço algo que eu gosto, me distraio com outra coisa e aí depois eu vou realizar as minhas atividades. Porque se eu for insistir, não sai nada, né? Então a gente tem que reconhecer os nossos limites e tem que reconhecer as nossas capacidades também. O que a gente é capaz de fazer naquele exato momento, naquele dia. Mas aí a gente não pode deixar que a procrastinação venha todos os dias, né? Senão a gente não consegue, não dá conta de fazer tudo. Então, se aí já tiver uma coisa recorrente, algo que a gente tem que a pessoa tem que tentar procurar saber o porquê, né? Talvez tá um cansaço mental muito grande, a pessoa tá desmotivada, então tem que procurar meios para que se motive novamente, ou fazer uma terapia por causa do cansaço mental e até o cansaço físico, né? Porque tudo influencia, né? E é isso. Essas que são as minhas contribuições, né? Eu como petiana do programa de educação tutorial, e espero que eu tenha contribuído, ajudado vocês em alguma coisa com as minhas experiências. Oi pessoal, eu sou a Luísa, faço parte do programa de educação tutorial PET, estratégias para diminuir a retenção e evasão na UFVJM. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da minha rotina nesse momento do EAD e as formas que eu encontrei para otimizar os meus estudos.
Bem, eu sempre me organizei para estudar, desde o presencial. Então, eu acho que a gente deve ter em mente cada coisa que a gente tem que fazer em cada momento. E assim a gente pode realizar tudo de uma melhor forma, ter um melhor desempenho. Então, eu sempre gostei muito de usar a agenda. Para mim, é uma das melhores coisas e super funciona. Essa daqui é minha agenda atual. Ela é datada, então ele tem os dias da semana, os dias e tudo mais, cada mês do ano de 2021, certo? E aí, o que eu faço? Eu anoto, deixa eu chegar aqui, eu anoto tudo que eu tenho para fazer. Eu anoto data de entrega, anoto os trabalhos, provas, o que tem que fazer em cada trabalho, as especificações de cada trabalho, as coisas que eu devo entregar, e aí também eu consigo me organizar na agenda de forma com que eu me organize a minha semana. Por exemplo, vamos ver aqui. Eu tenho, nessa semana, vamos ver. Eu tenho prova de física na terça, então aqui na segunda eu coloquei estudar física. Aí eu coloco as outras coisas que eu tenho que fazer no meu dia. Aí aqui eu já coloco que eu tenho a avaliação de física. E aí eu tenho as outras coisas para fazer durante a semana, e aí eu vou me organizando de forma com que eu consiga realmente fazer essas coisas. Outra coisa também que eu faço é que, por exemplo, normalmente nessas primeiras páginas dessas agendas é o que? Em janeiro, né? Que é o primeiro mês do ano. E aí, nessa época, a gente não está tendo aula. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e anoto sobre cada matéria tudo que o professor vai dar durante o período. Anoto o valor de provas, anoto trabalhos, anoto como vai ser a metodologia do professor, se ele vai dar relatório, se ele vai dar trabalho, se ele vai dar atividade avaliativa, se ele vai dar só prova, se ele vai dar ponto extra, se ele vai dar diferentes atividades, tudo que eu puder anotar sobre a metodologia do professor, eu vou anotar. E aqui eu também consigo anotar outras coisas referente a trabalhos que eu tenho que fazer, e aí eu consigo me organizar. Aí eu já coloco, por exemplo, o nome dos meus componentes de cada grupo, o que cada um vai fazer, tudo, entendeu? Tudo que eu puder anotar, eu vou estar anotando. Então, por enquanto na agenda, acho que é basicamente isso. Outra coisa que eu também adquiri recentemente foi essa lousa planner. Eu sempre fiz um planner à mão mesmo, então não criem essa coisa de que, por exemplo, a gente tem que gastar dinheiro para poder se organizar. Não, eu fazia o planner à mão mesmo, fazia, né, 7 colunas, 5 linhas, e aí eu colocava as datas na mão mesmo e fazia. E aí eu sempre utilizei cores diferentes para poder organizar essa questão de cada coisa que eu tenho para fazer. Por exemplo, se vocês forem ver aqui, eu coloquei vermelho como estrelinha para a prova. Também gosto de colocar esse tipo de simbologia. Então, aí o que eu faço? Por exemplo, terça-feira tem prova de física, né? Então tem estrelinha aqui, quer dizer prova, na cor vermelha, e a palavra física, que é o nome da matéria. E aí eu coloquei uma bolinha verde aqui para atividades avaliativas e coloquei um quadradinho azul para trabalhos, relatórios, seminários, essas coisas assim. Então, eu acho que é uma coisa muito útil para se fazer, né? Pode fazer à mão mesmo, folha 4, como eu sempre fiz, eu fazia um para cada mês do ano. E aí eu conseguia me organizar e me planejar por meio disso. Mas aí vocês podem me perguntar assim, mas Luísa, você já não tem agenda? Para que você quer ainda assim um planner do mês? O que acontece? O planner do mês, eu consigo ter uma visão geral do meu mês, tudo que vai acontecer nele. Então, às vezes, você quer fazer alguma coisa e você não sabe se vai conseguir realizar isso, porque você não tem noção do que está acontecendo. Você vai ter as suas coisas anotadas ali semanalmente na sua agenda, mas aí você tem que ficar indo e voltando para conseguir se planejar. Aqui, por exemplo, eu posso querer... Tem, sei lá, o aniversário da minha mãe aqui no dia 7. Aniversário.
Aí, por exemplo, eu quero comer uma pizza com a minha mãe. Então, é aniversário da minha mãe. Eu quero comer uma pizza com a minha mãe, passar o dia todo com ela. Mas e aí, será que eu tenho prova por aqui ou aqui? Eu preciso estudar? Será que eu posso tirar esse tempo? Então, eu acho muito bacana isso, porque aí a gente pode realmente ver o que dá ou não para fazer e conseguir se organizar e poder organizar semanalmente na agenda por meio do que tem aqui no mês para fazer. Tá. E agora, por fim, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas diquinhas que podem ajudar e para mim funciona, né? Muitas pessoas, eu já vi muitas pessoas falando pra mim que não conseguem utilizar a agenda ou planner porque acabam colocando lá as coisas para fazer, mas não fazem. Então, uma das coisas que vocês podem fazer é o quê? Colocar prêmios, recompensas, por exemplo, para o final de semana ou para o dia, pode ser uma recompensa semanal ou uma recompensa diária. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Pode ser esse aqui mesmo. Hoje eu planejei estudar. Aqui também tem um checklist, né? Vamos usar esse checklist aqui. Hoje eu pensei em fazer o relatório, o vídeo, o trabalho e o PET. Beleza. Aí, se eu conseguir fazer tudo, eu posso comer um doce, eu posso assistir um vídeo, um filme que eu quero assistir, um episódio de série. Então, isso vai te estimular a cumprir suas metas. Aí, por exemplo, se você não cumpriu suas metas, você não vai fazer. Você tem que ter a força de vontade de não fazer aquilo e só fazer quando você cumprir todas as suas metas. Outra coisa que vocês podem fazer é colocar metas reais, metas que com certeza vocês vão conseguir fazer, metas que sejam plausíveis. Por exemplo, eu não vou colocar 10 itens para eu fazer, 10 coisas para eu estudar, sendo que o meu dia não comporta isso, sendo que eu vou gastar um tempo ali em determinada tarefa. Então, eu acho importante isso. E também a organização te leva a ter alguns momentos de lazer, entendeu? Para você se distrair. Você pode montar isso de forma com que você tenha o seu momento de descanso, entendeu? Então, gente, é isso. Muito obrigada. E eu espero que um pouquinho disso possa ajudar vocês. Oi, gente. Meu nome é Flávia. Eu sou aluna do curso de Agronomia e sou integrante do PET Estratégias para diminuir a retenção e evasão na UFVJM. Eu vim aqui hoje a convite da Petiana Bárbara contar para vocês um pouco da minha experiência com o Ensino EAD. É a primeira vez que eu tenho aulas nesse formato, então foi preciso me adequar à nova realidade que a gente está vivendo, né? Então, eu confesso que eu tenho uma dificuldade muito grande para poder assistir às aulas quando são gravadas, as videoaulas, né? E aí, como que a gente vai manter o bom desempenho e a produtividade nos estudos? Eu acredito que a palavra de ordem seja organização. Se você se organiza, você vai conseguir fazer aquilo que você está se propondo. Eu resolvo o meu problema com as videoaulas se a videoaula é no horário daquela aula, eu sento e eu tento assistir. Às vezes a gente dispersa um pouco, aí volta, continua assistindo e tem funcionado. Com relação a trabalho, prova, estudar para as matérias, os conteúdos, eu tenho tudo anotado numa agenda e de acordo com o que está anotado eu vou fazendo. Eu anoto tudo que eu tenho para fazer no mês, todos os meus compromissos e o que tem mais tempo eu demoro um pouco mais, o prazo é curtinho eu já tento fazer logo. E data de prova, trabalho, seminário, esse tipo de coisa eu sempre anoto num post-it e colo na tela do meu computador, porque a gente vê sempre e acaba se lembrando, olha, eu vou ter uma prova tal dia, eu preciso estudar, trabalho para entregar, eu tenho que fazer. Então, para mim, funciona. É importante também a gente criar hábitos que não estejam relacionados o tempo inteiro com a faculdade, com o que você precisa estudar. Eu tiro todos os dias 1h30 para poder praticar uma atividade física, seja caminhada, corrida, academia, crossfit, não importa. A ideia é sair um pouco da frente do computador e desligar um pouco da faculdade. Então, eu faço isso. E eu gosto muito de ler. Então, eu geralmente tiro 1 hora no dia, nem que seja antes de dormir, para poder ler um pouco de algum livro. Para mim, isso funciona muito bem. E eu confesso que nem sempre
as atividades que eu me propus a fazer no dia são feitas, pelo menos não todas. Tem dias que a gente acorda e não tá muito legal, e nesses dias, infelizmente, a gente não produz na mesma quantidade, a gente não vai render o mesmo tanto. Para esses dias, é preciso paciência e entender que nem sempre vai ser do jeito que a gente quer e que isso passa. Então, o outro dia vai ser melhor e a gente segue. E é isso, gente. A minha experiência até então com o EAD é essa. Não é o ideal, mas é o que a gente tem. E a gente vai se adequando àquilo que a gente precisa. Então, é isso. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcela, eu sou do 9º período de fisioterapia e eu tô no PET desde 2018. Em relação à pergunta de como manter um bom desempenho acadêmico e boa produtividade nos estudos, eu diria que a maior parte se baseia em organização. Não adianta a gente se empenhar sem organização. Então, a dica que eu dou e o que eu faço são listas, cronogramas, planners mesmo, de tipo escrever o que você tem que fazer na semana, o que é mais importante, colocar a regra do que você precisa entregar primeiro, o que você precisa entregar depois, organizar o seu tempo. E além disso, uma coisa que eu faço muito na hora de estudar é usar o método Pomodoro, que eu estudo um tempo e eu tiro um tempo para descansar logo depois que eu estudo, para ficar com a cabeça mais livre na hora de estudar, porque querendo ou não a gente gosta muito de mexer no celular, né? Então o que eu faço é eu estudo meia hora, 1 hora e eu paro 5, 10 minutinhos ali nos intervalos e vou fazendo isso durante todo o tempo que eu preciso estudar. Então, olá pessoal, eu me chamo Sara Barbosa, sou aluna do curso de nutrição da UFVJM, do campus de JK. Estou atualmente cursando o 6º período, né, e também faço parte da equipe do PET Estratégias. Eu fui convidada a estar gravando esse vídeo para falar um pouquinho como manter o bom rendimento acadêmico e a produtividade nos estudos, principalmente nesse período de EAD. É bem complexo falar sobre esse assunto, né? Porque no início todos enfrentamos grandes dificuldades, principalmente no quesito a ter um espaço adequado para estar realizando esses estudos, né? Visto que boa parte dos alunos, assim como eu, retornaram para suas casas e aí tem interferência de familiares, barulhos externos, né? Muitas vezes na casa dos nossos pais não tinha um lugar adequado para a gente estar estudando, então às vezes era na sala ou na mesa da cozinha, então acabava tendo essas interferências. Então no início para mim foi muito complicado, porque não parecia ter uma rotina, né? E eu senti que o meu desempenho deu uma caída por causa disso. Então foi aí que eu tracei algumas estratégias que para mim deram muito certo, que foi destinar um cantinho da minha casa, né, onde tem uma cadeira, uma mesa, nada muito elaborado, mas foi o que eu consegui fazer. E todas as vezes que eu vou ter aula, eu vou para esse lugar, né, aviso meus pais e começo a assistir às aulas, né. Dedico meu tempo para a faculdade, para os meus projetos, né. E uma coisa que me ajuda muito é fazer agenda. Então, todo dia à noite eu sento, vejo o que eu preciso fazer no dia seguinte, incluindo as aulas, porque meu curso é um curso integral, né? De manhã e à tarde, então eu já coloco os horários destinados às aulas e coloco as tarefas, por exemplo, se é de uma atividade, uma prova, um trabalho, ler um artigo, coloco os horários das aulas, coloco também já, como eu participo do PET, coloco as minhas atividades do PET para poder estarem cumprindo. E lembrando sempre de não colocar muita coisa, porque a gente precisa colocar aquilo que é viável, né? E de acordo com como eu vou cumprindo esse cronograma, eu vou riscando as atividades que foram feitas e o que não foi feito eu vou colocando por ordem de prioridade para os dias seguintes. E isso me traz uma paz muito grande, porque eu consigo ver, visualizar aquilo que eu consegui fazer e aquilo que eu não consegui fazer, né? E sobre procrastinar, acontece, né? Principalmente quando você tem essa visualização. Então, eu consigo, por exemplo, se eu estou bem adiantada em uma matéria, por mais que eu coloquei lá na minha agenda, eu vou estudar essa matéria amanhã, mas eu sei que eu estou adiantada nela, não estou com nada pendente, às vezes acaba deixando passar, né? Rola essa procrastinação, mas sempre tendo esse visual, né? Do que a gente precisa fazer para poder auxiliar.
Eu não utilizo nenhum método específico, né? O que me ajuda mesmo é ter um ambiente o mais silencioso possível, sentar, nada de ficar em cama, deitado, eu realmente sento para poder estar estudar e visualizar essa questão das tarefas. Me auxilia bastante, porque me traz essa paz em relação à organização. Eu que sou muito organizada, eu consigo ter e visualizar tudo isso. Porque a gente sabe que nesse formato online os horários vão muito além daqueles pré-determinados, né? Então, às vezes, a gente fica até mais tarde, tem que acordar mais cedo. Então, essa organização tem me ajudado bastante. Oi, pessoal, meu nome é Ellen, sou aluna do curso de Sistemas de Informação e estou aqui a pedido da Bárbara para falar com vocês como eu organizo os meus estudos. Bom, primeiramente, eu utilizo uma agenda, né? Na qual eu anoto todas as minhas atividades que eu tenho para fazer no dia. Todas as minhas atividades do dia eu anoto na agenda. E aí, ao final do dia, eu tenho que ter dado conta de pelo menos daquelas atividades que são prioridades daquele dia. Outra forma também, eu utilizo o aplicativo Ndu. Ele é um aplicativo tipo uma lista mesmo, né? Uma lista de afazeres, mas pelo celular, né? E aí, lá eu também coloco, principalmente aquelas atividades que eu posso fazer em outro dia, ou que eu tenho um prazo maior para fazer. E aí eu coloco lá no meu aplicativo. Ele é integrado com o calendário, né? O que possibilita também com que eu sempre deixe um lembrete, para que eu não esqueça daquela atividade. Bom, já os meus estudos, eu faço sempre um resumo, né, com as palavras-chave do conteúdo. E aí, depois que eu fiz esse resumo numa folha em branco, eu explico para mim mesma em voz alta, com as minhas palavras. Se eu conseguir explicar sem gaguejar e sem embolar as coisas, é porque eu aprendi. Se não, eu tenho que revisar novamente, né? Fazer um resumo, porque eu só aprendo mesmo se eu escrever. Só gravo as coisas se eu estiver escrevendo. E aí, eu explico para mim mesmo de novo. Se eu conseguir explicar sem embolar, ok. Então, sinal que eu aprendi o conteúdo. Bom, é assim que eu faço, né? Eu espero que tenha sido útil para vocês e obrigada pela oportunidade. Fala pessoal, meu nome é Celso Amaral, eu sou bacharel em Ciência e Tecnologia e atualmente graduando em Engenharia Civil pela UFJM. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite aí do PET Estratégias por estar dando essa oportunidade de falar um pouco sobre a minha vida acadêmica, sobre dicas de estudos, experiências em projetos, em estágio e atualmente eu sou auxiliar de engenharia. Eu vou estar passando um pouquinho da minha vivência para vocês. Minha experiência com a universidade ela começa em 2017, mais precisamente em 2017/2. Em outubro de 2017 eu entrei no BCIT e assim como muita gente eu tive dificuldade nas matérias iniciais, principalmente em álgebra e química. Desde lá eu tento aperfeiçoar alguns métodos já existentes e intercalando com outros métodos próprios. Bom, o método de estudo que eu mais utilizei e utilizo é o método Pomodoro, que a gente divide o estudo em pequenos intervalos de 25 minutos com 5 minutos de pausa. Para mim, esse método foi o mais eficiente que teve, porque eu conseguia ter eficiência no meu estudo. Eu estudava tantas horas por dia e realmente parecia que eu tinha estudado, porque tem horas que a gente estuda 2, 3 horas seguidas e parece que não assimilou nada. E a vantagem desse método é isso, faz a gente focar ali 25 minutos seguidos, né? E com descanso de 5. Então, você mantém seu foco 100% na sua atividade. E no segundo período, eu já passei em 2 processos seletivos, que foi a monitoria de introdução e também no PET Novas Tecnologias voltado ao ensino. A monitoria de introdução e o PET Novas Tecnologias voltado para o ensino foi muita importância para mim, principalmente para o meu desenvolvimento pessoal, tanto na comunicação, relações interpessoais, também com o aprendizado em lidar com pessoas, porque todos esses tinham contato direto. Que isso me deu suporte, principalmente no processo seletivo de estágio e no tempo de estagiário. Eu comecei a estagiar no 5º período, numa grande empresa de construção civil de Teoflotone, chamada Consultora Alcance.
mexe com obras de grande porte. Então eu entrei lá no meu 5º período, ainda estava no BCIT, e atualmente eu sou auxiliar de engenharia. Bom, eu tenho assim que toda a minha base foi construída com esses projetos, além das disciplinas, né? Disciplinas se ajudam muito na parte técnica, mas a empresa você também tem que lidar com pessoas, tem que saber se comunicar, tem que saber gerir atividades, gerir seu tempo. Então eu acho que a participação de projetos, participação de monitorias, isso tudo é essencial para a vida acadêmica de todos. A minha dica para vocês é participe do máximo de projetos possíveis e tentem agregar alguns projetos que possam te auxiliar em alguma coisa que você quer melhorar seu interpessoal. Às vezes você quer melhorar sua comunicação, às vezes você quer melhorar sua aprendizagem técnica em tal disciplina. Então busque um projeto que vai agregar. Não é um projeto só para ganhar horas. Isso vai te dar uma base tanto para sua vida profissional como sua vida pessoal. Então foi isso, gente. Até a próxima. Bom, pessoal, é com muita alegria que o PET Estratégias encerra mais um evento. Então, aos calouros, sejam bem-vindos à universidade, aos veteranos, um bom retorno acadêmico e a toda a equipe da UFVJM, que possamos retornar aos trabalhos e executá-los sempre em conjunto, com bastante interação, para resultar em muito sucesso. O PET Estratégias está sempre de portas abertas para poder recebê-los e ajudá-los no que for necessário. Ressaltamos a necessidade do preenchimento do formulário de presença, na qual a palavra-chave é produtividade. Esse link estará disponível na descrição desse vídeo e na bio do nosso Instagram. Receberemos as respostas até às 18 horas do dia 27 de outubro de 2021. E ressaltamos também que deixamos disponível o link para 2 oficinas. Uma delas é sobre as atualizações do Google Meet, ferramenta que vocês vão utilizar muito para assistir às aulas, e também a oficina ensinando como atualizar, como baixar a assinatura digital solicitada pela nossa faculdade. Um grande abraço a todos e até breve. Salve pessoal da UFVJM, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Pedro Murta e eu, a pedido do pessoal da UFVJM, gravei 3 músicas autorais aqui. Enfim, a gente queria estar todo mundo presencial nesse momento, né? Mas ainda a condição ainda não permite. E, bom, queria desejar a vocês todos, a todo mundo, a quem está chegando, que seja muito feliz em Diamantino, tenho certeza que vai ser sim, né? Essa situação de pandemia vai passar logo. E para quem já conhece, não preciso dizer mais nada, é isso, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado aí ao UFVJM pelo convite e grande abraço. Quando a gente entende que a gente é mundo da gente, pede calma, calma. Seguir andando pra frente com toda essa gente, pede alma, calma. Logo depois que esse inverno passar, depois da última noite de chuva, que o calor entrar pela fresta que resta, seguiremos juntos, cabeça e coração, pra reafirmar nosso elo, novo mundo velho, espelho. Quando a gente entende que a gente é mundo da gente, pede calma,
ir andando pra frente com toda essa gente. Pede calma, calma, logo depois desse inverno passar, depois da última noite de chuva, o calor entrar pela festa que resta, seguiremos juntos, cabeça e coração, pra reafirmar nosso elo no mundo velho. Um tá escondido, o outro calado, um tá perdido e o outro parado, esperando acordar o sol. Corre atrás, mete a cara pra ver, pede a bênção pro santo proteger. Não há mais nada a se lamentar, são coisas que ficaram pra trás. Quero sair e me libertar, alforria, todos carnavais. Joga lama preta, pega firme, natureza é corredeira, banho de cachoeira pra me libertar. Joga lama preta, pega firme, natureza é corredeira, banho de cachoeira pra me libertar. Um tá escondido, o outro calado, um tá pedido e o outro parado, esperando acordar o sol. Corre atrás, mete a cara pra ver, pede a bênção pro santo proteger. Não há mais nada a se lamentar, são coisas que ficaram pra trás. Quero sair e me libertar, alforria, loucos carnaval. Joga lama preta, pega firme, natureza é corredeira, banho de cachoeira pra me libertar. Joga lama preta, pega firme, natureza é corredeira, banho de cachoeira pra me libertar. Se não sai de casa de manhã pra colher candeia, pra mod esquentar o corpo e as sobras do pouco que sobra vai. Queimadas com dado, osso preto ausente, banhador de fulô, destino herdado, ofício guardado vai. Vai essas terras encobertas de cerrado, ao longo do espinhaço, no caminho das três meninas, a lua alunia em vão. E a beira-mato, pra todo lado, verdinho. Capivari arrependido, dobrador de saber, desce calado, ouvindo o mato vai. Pinta a silva, só canta o fogo, lenheiro perdido, a quem provoca queimadas, a dor da mãe d'água, em tempos de estiada vai.
ao longo do sinhaço, no caminho das 3h30, a lua brilha e carro de boi encantado, descendo a serra, seu João Luiz é cura, carreando entre as pedras.